Olá, é um prazer estar aqui na jornada virtual de Engenharia Química da UTF-PR Apucarana. Eu me chamo Fausto Rodrigues Cardoso, sou pós-graduando em Engenharia Ambiental pela UTF-PR. Trabalho no Laboratório de Química de Micro-organismos e Bioatividade, sendo orientado pela professora doutora Juliana Feijó de Souza Daniel. O trabalho que vou apresentar aqui intitula-se A Triagem de Cepas de Fungos para a Potencial Degradação do Corante Vermelho Reativo. Iniciando, o que são corantes? Né? São substâncias então orgânicas intensamente coloridas ou capazes de conferir coloração ou fluorescência a um determinado substrato. Essas moléculas se organizam contendo partes cromóforas, né, que vão estar conferindo cor a essa molécula, e grupos reativos, que vão estar auxiliando aí na fixação dessa molécula em substratos. E especificamente para essa pesquisa, os corantes azo se caracterizam então pela presença de uma ou mais ligações azo, né? Os corantes têm diversos problemas, né? Primeiramente, a quantidade de corantes produzida por ano é muito grande e ela pode ser lixiviada ao ambiente, né? Então, neste caso, existe a necessidade de métodos de tratamento serem aplicados nessas águas residuais aí da indústria, né? Principalmente a indústria têxtil utiliza muito corante, né? Então, alguns processos são necessários, né? Pois essas substâncias elas têm atividades negativas para os organismos vivos, né? Afetando aí ecossistemas, também causando eutrofização, né, pelo aumento da turbidez das águas. Especificamente, os corantes azo, eles são mais perigosos pela presença do nitrogênio e a interação deste elemento com os organismos vivos. Os fungos podem ser uma opção para a biodegradação destes corantes, né? Existem diversos tratamentos químicos, físicos, biológicos, e os fungos estão dentro do tratamento biológicos, né, atuando aí através de uma abordagem enzimática. Suas enzimas oxirredutases são capazes de oxidar aí as ligações presentes nas moléculas de corantes. Essa opção de tratamento tem baixo custo, alta sustentabilidade e eficiência. Então aí temos a estrutura de uma lacase, uma principal enzima aí utilizada no tratamento de águas residuárias, né? Essa pesquisa, então, ela veio com o objetivo de identificar um novo organismo eficiente na degradação de corantes azo. Os nossos materiais, então, foram utilizados, o corante utilizado é este, um corante monoazo, né, com apenas uma ligação entre nitrogênios. Foram utilizadas 4 cepas fúngicas, aqui podemos ver a frente e o verso de cada uma delas. Essas cepas foram fornecidas aí por parceiros e algumas foram capturadas na natureza. Então, como foi feita essa triagem em meio sólido? Né, ela foi feita em meio BDA, reativando inicialmente as cepas por 10 dias, e então foi feito um preparo do meio BDA com 2% de corante azo, né, o vermelho, em triplicata. E também foi feita a utilização do indicador Guaiacol para a indicação da presença de peroxidases totais, né? A formação de um halo marrom avermelhado indica positivo. Foi acompanhada então a medida da taxa de inibição, fazendo a medida em 6 direções do raio micelial, e foi selecionada uma dentre essas 4 cepas utilizadas para um teste em meio líquido. O teste em meio líquido foi realizado utilizando Erlenmeyers de 125 ml com meio Vogel, 25 ml de meio Vogel, com 1% de dextrose, extrato de levedura e 2% também do corante. Foram testados quanto à produção de lacase constitutiva, certo? E capacidade de descoloração deste meio colorido com corante vermelho. Foram interferidos os tratamentos 3, 6, 9 e 12 dias e foram mantidos em agitação a 180 RPM. Para a determinação da atividade de lacase, foi utilizado então
um método através da mudança de coloração do indicador ABTS para a lacase total, certo? Foi feita a leitura em 420 nanômetros, de acordo com a metodologia de Saqueto e colaboradores 2011. A análise de descoloração também foi realizada de acordo com a metodologia do Rui 2020. Foi realizada a leitura com base na absorbância máxima do controle. Então, o meio de cultura foi analisado no espectrofotômetro, diretamente no espectrofotômetro, e depois foi utilizada essa equação para identificar a descoloração em porcentagem. O teste em meio sólido, então, teve resultados que permitiram a gente selecionar um dentre os fungos, e no caso a cepa selecionada foi a cepa Jumad 075. Por quê? Esta cepa ela se destacou dentre as outras, né? Aqui nós podemos observar na figura 8 o resultado visual da descoloração deste corante. Né? Olha só, aqui o controle mostra que a cepa teve um efeito visual de descoloração. Porém, nós também realizamos um teste de peroxidases totais usando o indicador Guaiacol. Então, nós podemos observar aqui, comparando o teste com o controle, que duas das cepas tiveram a formação de um halo marrom avermelhado no entorno da colônia, do micélio. E isso é indicação positiva, ok? Então, dentre essas duas cepas que tiveram um resultado positivo, comparando então com o teste de descoloração visual, nós chegamos à conclusão de que a cepa selecionada foi a Jumad 075. Levando ela então ao teste em meio líquido, aqui nós podemos observar neste gráfico a descoloração em porcentagem do meio de cultivo enriquecido com o corante. Nós obtivemos uma descoloração em torno de 40%, que comparado com ensaios de fotólise, né, é um resultado similar. Porém, aqui na biodegradação, se comparado com outros trabalhos que também fizeram testes de biodegradação, de biodescoloração, né, esse resultado foi baixo, o que indica que nós possivelmente precisamos encontrar formas de melhorar esse resultado, certo? Mudando a concentração do meio de corante, né? Aumentando o tempo de cultivo, mudando algumas variáveis. Aqui nós temos os resultados do teste em meio líquido também para a atividade de lacase constitutiva. A gente pode observar que ao longo do tempo o fungo foi capaz de acumular quase 10 unidades por ml, em média, da enzima lacase. Certo? Na presença do corante, também foi notado uma diferença significativa com o corante e o controle. Né? Então, parece que ela produz mais enzima quando está na presença do corante. É um resultado interessante. Podemos concluir, então, que esse organismo, Jumad 075, ele é capaz de produzir uma alta atividade de lacase, sim, se comparado com outros trabalhos, e ela também foi capaz de gerar um efeito de descoloração sobre o meio, que pode ser melhorado. Né? Então, será objetivado aí nas próximas etapas dessa pesquisa aumentar o tempo de cultivo e variar a porcentagem de nutrientes. Bom, então, para que seja feita a análise mais aprofundada, é recomendado que seja feita então cromatografia líquida de alta performance, possível espectrometria de massas, né, para contribuir na melhora dos resultados. Também seria interessante realizar testes de fitotoxicidade aí com Artemia salinea, com trigo. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Então as referências foram utilizadas e espero que tenham gostado. Até a próxima.